esse texto. Confesso que não é a primeira vez que eu prego sobre isso, mas eu tenho que dizer para você, esse texto contém alguns segredos que nos vão ensinar a como alcançar a benevolência e as bênçãos do céu. São poucos versículos que escondem segredos que nos fazem ver, vivenciar, ouvir e caminhar de uma forma totalmente diferente quando a gente aprofunda nele. Então, quem achou Marcos capítulo 10, versículo 46, diga amém. Amém. E vieram para Jericó, e saindo ele de Jericó com os seus discípulos, uma grande multidão, repete comigo, grande multidão. Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto ao caminho, mendigando, repete comigo, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam, repete comigo, e muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele chamava cada vez mais alto: filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamasse. E chamaram o cego, e dizendo-lhe: tem de bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. Repete comigo forte aí: levanta-te, tem de bom ânimo, porque ele te chama. Olha lá para quem está atrás de você e fala: tem de bom ânimo, porque ele te chama. Jesus, nós estamos aqui nessa noite, Senhor, para te agradecer por mais uma oportunidade que o Senhor nos conferiu. Se nós estamos aqui é porque o Senhor nos trouxe. Se houve pão em nossa mesa foi porque o Senhor providenciou. Jesus, obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor tem nos dado, Senhor. Ah, Jesus, guia, Senhor, as minhas palavras para que não sejam minhas e sim as tuas. Que aqueles que adentraram aqui, Senhor, de repente sem vontade de dar glória, que sejam renovados pelo teu poder. Aqueles que entraram aqui sem saber o dia de amanhã vão sair daqui certos de que o amanhã será melhor que hoje, porque o Senhor está nesse propósito, Senhor. Levanta a tua igreja, aviva o teu povo, revigora o teu povo, Senhor, para honra e glória do teu nome, para honra e glória do teu santo nome. Eu te peço e já te agradeço, servo da vitória, em nome de Jesus. Amém. Coloque-se em seu lugar aí, por favor. Pode continuar dando glória. Aleluia. Quantos estão sentindo a presença de Jesus? Aleluia. Só de ler o texto já enche a nossa alma. Só de fazer a leitura da palavra, nós já poderíamos sair daqui e ir embora para a nossa casa. Mas eu vim dizer para você que existe um homem nesse contexto bíblico que está vivendo duas crises. A primeira crise é a escassez. Um homem que está vivendo um período, não se sabe quanto tempo, de escassez. Por quê? É pedinte. A palavra fala que ele estava mendigando no caminho. Por isso que eu reforço com você alguns trechos no começo da minha leitura. Quando eu falo para você repetir comigo alguma palavra, é para criar na sua memória um gatilho que vai te remeter àquela situação ao qual nós estamos lendo. Quando eu falo para você, repete comigo, você repete, lá no seu cérebro já começa a fazer mais uma marquinha naquela palavra, e quando eu falar de novo, você já vai automaticamente assimilar o que está sendo falado. O texto é riquíssimo em detalhes. Certo dia eu estava pregando o Salmo 40, pastor Oswaldo, e eu só falei um verso do Salmo 40. E eu falei por quase 1 hora. Sabe por quê? Porque quando você começa a se preocupar com os detalhes da palavra, você começa a encontrar segredos que estão ocultos ali. E isso só é revelado para aqueles que buscam. E nós estamos aqui buscando. Eu posso falar para você que eu estudei o texto para ler. Obviamente que eu estudei o texto para pregar. Já preguei esse texto várias vezes. Mas eu posso falar que 80, 90% de tudo que sair daqui é por causa que ele quis que fosse assim. Muita coisa quem prega
gente prepara um texto, faz esboço, estuda, lê, relê. E isso é muito bom, porque isso aumenta o nosso intelecto e aquilo que está cheio transborda. Mas a verdade tem que ser dita. Esse é um momento tão espiritual que é Deus que fala do jeito que Ele quer, da forma que Ele quer. E eu tenho a certeza de que você está aqui com o coração aberto para ouvir aquilo que Ele quer falar com você. Aleluia. Um homem vivendo um contexto de crise, mendigando, pedinte, não tinha fartura para comer, para beber, para se vestir. Não tinha nada disso. Um homem que se encontrava junto ao caminho na saída de Jericó, pedindo, apenas pedindo, para de repente ter um mínimo para conseguir manter a sua sobrevivência. A única coisa que esse homem tinha e carregava sobre si era uma capa. Se você for parar para pensar e ler o texto e pegar os detalhes do texto, não li todo, daqui a pouco a gente continua lendo. Mas se você prestar atenção, existe uma história dentro desse contexto. Ali está um homem que carregava uma capa. A capa era dada pelo Império Romano como um sinal para aqueles que a vestiam, carregavam a mensagem nas costas dizendo que eles eram condenados pelo Império Romano. A capa era dada para os pedintes como assim: olha, nós estamos aqui colocando uma marca naqueles que pedem, naqueles que não têm condições, nos miseráveis, nos condenados, nos pobres coitados. Para a época, eles davam a capa de presente não, na verdade a capa era uma condenação, era um sinal, era uma prova, como se fossem aquelas roupas listradas que a gente via nos desenhos e nos filmes antigamente, aquelas roupas listradas de presidiário, porém não eram presos, mas recebiam uma marca. A marca era a capa fazia com que as pessoas olhassem para ele de longe e falassem: olha, ali vai um coitado, ali vai um berrapado, ali vai um pedinte, ali vai um condenado pelo Império Romano. Esse era um contexto de crise desse homem Bartimeu. Olha outro conceito de crise. Nem sequer o nome dele nós sabemos. Até o nome dele nós perdemos, porque Bar significa filho de. Bartimeu, filho de Timeu. Sabemos o nome do pai do homem, mas o próprio nome dele a gente não sabe. Sabe por quê? Porque chega uma hora na vida da pessoa que de repente já tem a identidade dele e ninguém se lembra mais. O cara estava vivendo um contexto de escassez, de miséria, de perda, de dano tão grande que nem sequer o nome dele a gente sabe. As pessoas se lembram do nome do pai dele, mas o dele ninguém lembra mais. Contexto de crise. Além de tudo isso que eu falei, deve ter muito mais coisa para falar sobre Timeu. Só que, ainda assim, era cego. O texto não diz que ele era cego de nascença. Não diz que era cego de nascença. Porque vai ter outro ponto na Bíblia, pastor Oswaldo, que vai dizer assim: Jesus tudo cego de nascença. Quando nós lemos semana passada sobre o coxo, a porta do templo formosa, lá está escrito um homem que desde o ventre de sua mãe era coxo. Aqui não. Aqui está dizendo cego que pedia esmolas. No fim do texto vai dizer, quando ele é curado, aqui eu não estou dando spoiler, todo mundo conhece a história, todo mundo sabe que se você não sabe, eu vou falar, ele foi curado, tá? No fim do texto, quando fala que ele foi curado, diz assim, ó, e recuperou a visão. A gente só recupera aquilo que nos foi pegado. Nós só recuperamos aquilo que perdemos. Porque se nós não temos, nós não recuperamos, nós passamos a ter. Agora, quando você recupera, significa que algo te foi tirado, algo foi arrancado de você. Você perdeu por algum motivo. E se você estudar o contexto histórico romano, nós vamos saber que aqueles que eram contra o Império Romano poderiam ser condenados a perder até os membros, como mãos e pés, ou até mesmo a língua ou os olhos. No caso desse homem, certamente aconteceu de ele perder os olhos. Eu não posso te garantir, está escrito na Bíblia, Samuel, não está escrito na Bíblia. Depois você não pode sair por aí na semana falando que o Samuel falou que está escrito na Bíblia. Não está escrito. Mas se você procurar um pouquinho e ler o contexto histórico e começar a entrar no texto, você vai começar a perceber que esse homem, além de ser condenado e carregar uma capa, ele também fica
cego, mas ele não nasceu dessa forma. Olha a crise que esse homem se encontrava. Tiraram-lhe a visão. Ele não tinha condições de se manter, tinha que pedir esmola. Era um pobre coitado condenado. Só que chega um dia na vida dele que a história começa a mudar. Eu vim falar para aqueles que estão esperando mudança de história. Eu vim falar para aqueles que estão esperando mudança de rumo. Oh, meu Deus. Eu vim falar com um povo que sabe o Deus que serve. De repente chega uma época de Jericó, que antecede a Páscoa. Esse tempo, Jericó é muito visitada por passageiros que estão indo com destino a Jerusalém. Um deserto de aproximadamente 25 quilômetros separa Jericó de Jerusalém. É a última cidade. Então, entende-se que as pessoas iam para Jericó para passar por Jericó. Não ficar, porque o destino final era Jerusalém. Época da Páscoa, as pessoas subiam para Jerusalém na Páscoa, passavam por Jericó, de repente, para fazer seus negócios, para abastecer as suas comidas, sua bebida, para de repente vender um camelo, um cavalo, um não sei o que, mas de repente todos começavam a passar por Jericó. Jericó então não é uma cidade hospedeira, não, é uma cidade de passagem. Jesus entrou por Jericó e saiu. O texto é muito claro. Ele estava entrando, de repente, do nada, e saindo de Jericó. Eu digo a Jericó reconstruída, não a Jericó que foi destruída, a Jericó reconstruída. Todos passavam por ali. E de repente, imagina só, um momento onde Jericó é uma cidade que está recebendo um monte de gente. Gente comprando, gente vendendo, gente falando, gente pedindo, gente negociando, criança para cá, papagaio para lá, passarinho para lá, cavalo, um monte de coisa, aquela algazarra. Imagina como que estava aquela situação. Meu Deus. Aquele barulhão. Imagina a 25 de março, dia 23 de dezembro. Alguém aqui sabe como é que é? Eu sei, porque eu já fui lá. Nesse dia, quem que tem coragem, pastor Oswaldo, de ir a 25 de março, dia 23 de dezembro? Só os doidos, né? É só os doidos. É uma barulheira, é aquela coisa, aquela algazarra. Só que de repente chega Jesus, mas ele não chega sozinho. Por isso que eu enfatizei com você no começo da nossa leitura. E vinha Jesus com uma grande multidão. Multidão não é 2, não é 10, não é 100, não é 500, não. Multidão é muita gente. Quando se coloca a multidão, não dá nem para contar. Chega Jesus com uma multidão. Bartimeu pedindo. O barulho da cidade. De repente vem uma multidão. A única coisa que o cego escuta no meio desse contexto todo é: o Nazareno está aqui. Tem gente gritando, pedindo, falando, fazendo de tudo, mas a única coisa daquele que é preparado e está esperando é: o Nazareno chegou. O ambiente vai ser conturbado, mas quem está preparado, quem é revestido, quem de repente não tem a hora de acontecer, só consegue observar a parte boa. O Nazareno chegou. O Nazareno
Nazareno chegou. Muda o barulho do ambiente, muda o som, muda a forma de pensar e de falar, muda o pedido. O Nazareno chegou. Vou falar mais uma vez, o Nazareno chegou. E ele está falando, o que você está precisando? Porque eu cheguei. Imediatamente, quando o cego fica sabendo que um tal de Jesus de Nazaré chegou, ele já fala, peraí, eu sei quem é esse aí. Eu já ouvi falar dele umas vezes. Eu acho que eu sei o que ele é capaz de fazer. Eu reconheço ele, eu sei quem ele é, eu sei ao que ele veio e eu não vou perder a minha oportunidade. Primeira lição que eu aprendo com Bartimeu, fala, primeira lição. Fala firme, primeira lição. Não perdeu a oportunidade de ouro. Existem oportunidades. Meu varão, pode subir esse aqui um pouquinho para mim, por favor? Pode subir aqui, por favor. Existem oportunidades diárias na nossa vida. Todos os dias nós temos oportunidades pequenas, médias e algumas grandes. Mas em alguns dados momentos da nossa vida nós temos oportunidades extraordinárias. Oportunidades de ouro. Quer ver uma oportunidade de ouro que mudou a vida de um aí? Vou te falar, Davi. Davi tinha tudo aquilo que nós sabemos que ele tinha. Chamado, unção, separação. Nós sabemos o que aconteceu na casa de Jessé. Nós sabemos a história todinha. Só que entre Davi ser ungido na frente dos irmãos e ele assumir o trono, passam-se 18 anos. 18 anos de espera. 18 anos de repente sendo achincalhado por aqueles que estavam ao redor dele. Porque imagina só, os irmãos de Davi, pastor, imagina como que eles faziam com o coitadinho. Imagina só. E aí Davi, cadê a coroa? Imagina isso aí. Não, eu vou falar pra você. Imagina. Lembra aquele dia, Davi, que nós ficamos esperando você para comer? Quando você chegou, eu não comendo. O profeta veio aqui, olhou para a cara de todo mundo aqui, falou que não era com a gente. De repente já mandou chamar você lá no meio dos bichinhos, no meio do mato. Aí você veio, franzinho, pequenininho, coitadinho, nada com nada. E aí fala que você quer o rei. Cadê o teu reinado, Davi? E tem pessoa que vai se levantar contra você dentro da sua externa. Só que eu vim falar para você uma coisa. Bartimeu, Davi, tantos outros não fazem parte do grupo dos despreparados, eles fazem parte do grupo dos preparados. E quem é preparado não se importa com o tempo da espera. Quem é preparado não se importa com a palavra contrária. Quem é preparado não se importa se estão chincalhando, se estão batendo. Quem é preparado não se importa se está demorando. Quem é fiel para falar também é fiel para cumprir. Ele disse que vai fazer, ele vai fazer. Não importa o tempo, não importa o lugar, não importa o contrário, não importa o contexto, ele faz. De repente, Davi ouve uma conversa. Davi? Fala filho comigo. Davi ouve. Soldados conversando. Olha, quem ganhar de Golias, o rei vai dar a mão da filha em casamento. É mesmo? É. Quem vencer Golias vai ser grandão. Quem vencer Golias vai ficar grandão no meio do reino. Aí Davi de repente ouve aquela história e fala assim: peraí, eu tenho chamado para ser grande.
tenho separação de grande. Eu tenho unção para ser grande. Significa que quem vencer Golias vai reinar. Davi ouve. Só que antes de Davi fazer qualquer coisa, ele vai lá e pergunta. Se você continuar no texto, ele vai dizer assim: peraí, vem cá, que história é essa aí que estão dando a mão da filha do rei? O rei vai dar a filha do casamento para quem vencer Golias. É verdade, Davi. Aquele que vencer Golias vai ganhar a mão da filha do rei em casamento, que vai ser o grandão, o dono de tudo, o cara, o chefão todo. É mesmo, é mesmo. Davi primeiro ouve, depois ele pergunta. E nisso já aprendo uma coisa e vou jogar para você aqui. Sabe por que primeiro Davi ouve, depois pergunta? Por quê? Porque não é porque a porta está aberta que ela é sua. É Deus. Não é qualquer porta que é para você. Porque tem gente, pastor Antônio, que vê a porta e fala: é para mim. Deus prometeu, Deus falou para mim no monte que vai mandar uma porta. Apareceu a porta, ela é bonita, grandona, cheia de luz. Lá dentro tem um carro zero parado. É para mim, com certeza ele vai lá cego. Aí dá um mês, dá tudo errado na porta. Aí depois tem coragem de falar que foi Deus. Você não perguntou, você não ouviu, você não bateu o joelho no chão e falou: papai, é para entrar. Tem porta que não é tua, então não entra. Porque quem é preparado não entra em qualquer porta. Quem é preparado espera o momento de entender se a porta é para ele. Tem porta para você, mas é somente a sua. Tem porta para você, eu estou vendo porta aberta nessa noite aqui. Tem porta aberta nessa noite aqui. E é a sua, não é dos outros não. Primeiro ouve, depois pergunta, vai no joelho e fala: papai, é para mim. Se ele der o ensinamento, o direcionamento, vai lá e entra, porque vai acontecer. Tem gigante para os outros, mas é gigante para o outro, porque para você é oportunidade de ouro. Para os outros pode ser impossível, para você é chance. Para os outros pode ser gigante, mas para você é oportunidade. Para os outros pode ser impossível, mas para você é a hora certa. Para os outros o caminho que você está tomando pode parecer uma perdição, mas na verdade quem é preparado ouve, pergunta, se prepara. É o caminho que vai levar ao cumprimento da promessa. Então não deixa para lá, continua persistindo. A porta está passando. E a porta, pastor Oswaldo, ela não é estática, ela é transitória. A oportunidade, ela não é parada. Ela não cai e fica assim, esperando a boa vontade do José Antônio de entrar. Não, ela anda. A oportunidade passa. E tem crente que acha assim: se for da vontade de Deus, vai acontecer. A porta do lado dele aqui, ó. Não é a porta que bate em você, é você que bate. Tem crente esperando a porta bater nele. Tem crente esperando a porta fazer assim: ô Oswaldo, oi, aí, vai pra mão. Davi falou o quê? Essa é a oportunidade de ouro. Deus vai dar a estratégia. Eu vou lá. Deixa eu continuar aqui, porque meu tempo está voando para o seu tempo. Aleluia. Não perdeu a oportunidade de ouro. Parece que Bartimeu sabia que era a última vez que Jesus ia passar por Jericó, porque dali ele vai direto para o Monte Cruz. Parece que ele sabia tudo o que ia acontecer. Então ele fica sabendo que o Nazareno estava passando por Jericó, mas ele não reconhecia Jesus pela simplesmente ser o fato de ser Nazareno. Não, ele sabia quem Jesus era na essência dele. Então quando ele reconhece e coloca dentro do coração dele que ele não vai perder a oportunidade de ouro, ele tem, sabe o que? Uma estratégia. Estratégia. Olha só. Se ele dependesse da ajuda dos outros, ele chegaria até Jesus, sim ou não? Se ele dependesse de alguém pegar ele para a mão e conduzir
se até Jesus, alguém chegaria para ele e falaria aqui, cego, condenado, pedinte, coitadinho, não, vou te pegar aqui, vou te levar para Jesus, sim ou não? Não. Se ele dependesse das pessoas que até mesmo estavam junto com Jesus, ele estava lascado. Meu Deus. Eu não vou falar o que é para falar. Eu vou falar. Tem gente que acha que está tão perto de Jesus que acha que o outro que está lá, de repente, lá no lodo não pode chegar perto de Jesus. Tem os super crentes que acham que são autarquia no céu e quando vê alguém pequeno, fala assim, não, você não pode entrar na igreja. Você não pode participar da oração. Você não pode ir lá para o retiro. Você não pode, não, você não. Nós somos diferentes porque estamos perto de Jesus. Tem gente que é assim, graças a Deus! E aqui na Cristo Jesus não tem essas coisas. Aleluia! Glória a Deus! Aqui só tem quem é compromissado. Porque eu sou do tempo que os belos entravam dentro da igreja e todo mundo ficava com medo. Caíram, eu vou olhar na igreja e não fazer assim, ó. Põe a mão não, põe a mão não. Entrava um bebo na igreja, prostituto na igreja, eles vão fazer assim, não me leva para dentro. Aqui não acontece isso, mas eu já vi muito isso acontecer já. Ninguém vai dar um abraço. Ninguém de repente pega assim com a mão e fala, vem aqui, irmã, senta aqui com as irmãs aqui, ó. Vamos lá. Não, deixa lá. Tem gente que acha que quanto mais perto ele acha que está Jesus, mais ele tem que ficar offline do restante do mundo. Se Bartimeu tivesse que esperar daqueles até que estavam andando com Jesus, ele estava perdido. Eu sei que é culto de campanha, mas papai está mandando falar, eu estou falando. Eu sei que ele vai te pegar mais aqui, mas eu vou falar. Eu me encanar abaixo. Se Bartimeu dependesse dos outros, ele estava perdido. E ele sabia disso. Ele tinha convicção de que ninguém ia levar ele até Jesus. Então Bartimeu coloca no coração dele, eu não vou perder a oportunidade de ouro. Mas como que eu faço para não perder a oportunidade de ouro? Eu vou criar uma estratégia. Qual que é a estratégia? Primeiro eu vou ouvir. Lembra de Davi? Primeiro eu vou ouvir. É o Nazareno. É o Nazareno. É o Nazareno. Tá, eu sei quem que é o Nazareno. Todo mundo está falando Nazareno, Nazareno, Jesus de Nazaré, Jesus de Nazaré, Jesus de Nazaré. Todo mundo está pedindo. Imagina só uma multidão do lado de um cara que curava por onde ele passava. Você acha de verdade que aquele povo ficava assim com Jesus aqui, pastor Antônio? Meu amigo, aquele povo devia pedir 24 horas. Jesus faz, Jesus me dá, Jesus cura, Jesus transforma, Jesus liberta, me dá carro, me dá casa, me dá mansão, me dá comida, me dá, faz. Todo mundo conhecia ele por tudo aquilo que ele fazia. Então imagina o Bartimeu ouvindo tudo isso. Jesus de Nazaré, faz, dá, me dá, põe, tira, coloca, faz, deixa, acontece. Peraí, então se eles estão pedindo, eu vou adorar. É só adorar. Eu falei no começo: quem adora recebe bênção do céu.
aquele que veio para transformar a humanidade, dividir a história, a fama dele, filho de Davi. Ele está dizendo assim: eu conheço ele como maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, o princípio e o fim. Eu sei quem ele é, eu sei o que ele faz e eu vou clamar. Estão pedindo agora, estão pedindo agora, estão pedindo agora. Quando são adoradores, ele levanta a mão. A multidão está pedindo e o Bartimeu está adorando. Mas Samuel, como é que ele está adorando? Ele está dizendo: filho de Davi, eu te reconheço por tudo que tu és, não por tudo que tu faz. A multidão pede porque sabe o que tu faz. Eu estou apenas clamando porque eu sei quem tu és. Filho de Davi. Aí as pessoas falavam assim: cala-te. Imagina, quem é você para estar com Jesus? Quem é você? Você é um pobre condenado. Você é um pedinte. Você é um miserável. De repente maltrapilho, sujo, mal cheiroso. Não se sabe ao certo em qual situação ele se encontrava, mas era um estado de miséria tremendo. Imagina só, ele clamando: Jesus, filho de Davi, tem de misericórdia de mim. Só pede misericórdia aquele que sabe que é miserável. Quando você reconhece ele por tudo que ele é, você coloca você na fila do pão e fala: eu sei quem eu sou. Ele é maravilhoso, eu sou fraco. Ele é forte, eu não sou. Ele é maravilhoso, eu sou pecador. Ele é tremendo, meu Pai da eternidade, eu sou miserável. Essa é a forma que ele comprou para adorar. Filho de Davi, tem de misericórdia de mim. Cala-te. Quem é você para falar com Jesus? E eu vim falar para alguns aqui dentro que estão nessa noite, nesse culto. Às vezes você perdeu a vontade de falar, de clamar, de adorar, de se extravasar, porque falaram que você não pode mais. Tem gente aqui que está aqui nessa noite, que está afastado, já fez acontecer na igreja, mas uma palavra contrária fez você desanimar, porque tem palavra contrária que vem contra a sua vida e parece falar mais do que Deus. Tem gente que dá mais vazão para a voz do homem do que para o Espírito. Tem gente que o Espírito Santo age, faz, acontece na vida dele, na vida dela. De repente, um irmão se levanta e fala: você não está com nada, irmão. Para com isso, você não vai chegar em nenhum. Fica quieto. Quem é você? Você é fraco, você é pecador. Aí você pega e fala: não, eu acho que eu sou. Meu Deus. Aí eu acho que eu vou parar mesmo. Vou desistir. Os preparados não desistem, independente da palavra contrária. Samuel, não tem chance para mim, então eu estou despreparado. Era porque você contrariou, a sua falta de vontade está aqui. Você contrariou, a vontade está em outro lugar e veio para a casa de Deus. Quem é despreparado não veio, você veio. E quanto mais falavam para ele se aquietar, mais alto ainda ele clamava. Imagina o povo do Egito. Faraó vem e fala: massacra eles, faz eles trabalhar muito mais, aumenta a cobrança de tributo. Eu quero ver eles acabar, eu quero enfraquecer o povo de Israel, porque eles são mais fortes do que nós. Olha, eles são em maior número do que nós já. Se eles se juntarem com nossos inimigos numa guerra, certamente perderemos. Então, ó, vai lá e dá no lombo deles. Chicoteia, faz eles se arrebentar no campo, aumenta o tributo, a jornada de trabalho. E aí fala assim: e quanto mais maltratavam, perseguiam os filhos de Israel, maior eles eram. Aleluia! Mais ainda crescia. Quanto mais a vida está batendo em você, Jesus está falando: continua clamando, continua clamando, continua orando, continua pedindo, continua clamando, continua pedindo. Está chegando a hora, o Nazareno chegou. Cego, fica quieto. Aí ele fala mais alto: filho de Davi, para de falar, você não é ninguém, filho de Davi. Quanto mais
Tem certeza que isso é para você? Eu falava, rapaz, eu sei quem me chamou. Quantas dificuldades eu passei dentro da minha casa? Quantas lutas eu passei com a minha família? Só quem é próximo de mim sabe a luta que eu já passei, a dificuldade que eu já vivi. Quantos aluguéis eu não consegui pagar? Mas o tempo todo o Senhor falando, eu estou contigo. Continua clamando, continua me reconhecendo, continua dizendo que eu sou santo, continua dizendo que eu sou maravilhoso. Eu estou chegando. Tentaram te parar, mas você não vai ser parado, porque você faz parte do grupo dos preparados. Espírito Santo de Deus. Eu senti a presença do papai. Tira a vergonha do papai da minha casa. Olha só. Olha só. Uma multidão pedindo, gritando. Do outro lado, o povo de Jericó, vendendo, comprando, falando aquilo, outro. Aquela turbulência de sons, aquele volume exacerbado de várias multidões naquela cidadezinha pequena. Aí o texto vai dizer que Jesus, que estava caminhando, de repente ele para. Por que ele parou? Porque o povo estava com ele? Não. Porque a multidão estava pedindo? Não. Porque Jericó estava lá vendendo, comprando tudo aquela coisa? Não. Ele para porque no meio da multidão, das vozes pedindo, dos gritos por socorro, ele escuta uma única voz lá no fundo, abafada sim pelo grito do povo ao redor de Jesus. Mas ele caminhando, ele ainda consegue, porque ele está à procura dos verdadeiros adoradores que adoram em espírito e em verdade. E ele, no meio daquela multidão toda, ouviu apenas uma voz lá no fundo dizendo: Jesus, filho de Davi, tende misericórdia. Qual que é a estratégia de Bartimeu? Esse povo está pedindo, eu vou adorar. Esse povo está pedindo, eu vou reconhecer. Esse povo está pedindo, eu vou me colocar no meu lugar. Eu vou dizer: Jesus, filho de Davi, tem de misericórdia desse miserável. E eu vou falar para você: o povo está pedindo e você está clamando. De repente, Jesus vai parar. Quando ele para, oh Jesus. Quando ele para é que vai acontecer. O que você tem feito para atrair a atenção de papai? O que nós temos feito para atrair a atenção do mestre? Fazer ele parar. Imagina você falar de um ser que é o maior de todo o universo, o Criador do céu e da terra, o próprio Verbo encarnado. Ele com o propósito de chegar em Jerusalém, caminhando, cansado, sabendo tudo que ia acontecer com ele. De repente ele para. Ainda dá tempo de atrair a atenção do mestre. Quantos estão dispostos a adorar e servir a Deus, adoradores? Aqueles que adoram o Espírito e não mentira, aqueles que adoram o Espírito e em verdade. Quando ele para, ele fala assim: chama aquele que está clamando. Quem? Esse que está falando, Jesus, filho de Davi. Todo mundo está falando outra coisa, mas tem um aqui. Bartimeu podia desistir? Podia, mas ele não desistiu. Bartimeu era mais uma das vozes no meio das vozes. Não, ele era a voz.
no meio das vozes. Ele era aquele no meio daqueles. Ele era o grito no meio dos gritos. E não importa o tanto de gente falando, você que adora Ele em espírito e verdade vai ser ouvido a ponto de fazer Ele parar. Você não vai ser mais uma voz na sua casa, você vai ser a voz lá dentro da sua casa. Você não vai ser a voz vencida no seu trabalho, você vai ser a voz ouvida no seu trabalho. Você não vai ser a voz vencida dentro da igreja, não. Você vai ser a voz dentro da igreja. Você está disposto a viver o sobrenatural quando você coloca a sua adoração no altar. Só vive o sobrenatural quem adora. Eu já estou terminando. Prometo. Esse papai tem mais para falar. Mandaram chamar. Agora eu imagino o cego prostrado na beira do caminho. Samuel, como você sabe que ele estava prostrado? Calma aí. Chega um cara para ele e fala assim. Provavelmente foi aqueles que estavam próximos de Jesus, né? Que falaram com Jesus, que estavam do lado, saíram do lugar. Lembra que mandaram você ficar quieto? Lembra que falaram que você não tem o direito de chegar perto do mestre? Lembra que quando você clamou Jesus, filho de Davi, a multidão falou assim: cala-te, quem é você? Você não é ninguém, você é condenado, você é pedinte, você é miserável, você não é ninguém, você não chega em lugar nenhum, você não pode chegar perto do mestre, você é condenado, você tem capa, você não é ninguém. Levanta-te! Tem de bom ânimo, porque o mestre te chama. Aleluia! Glória a Deus! Levanta-te. Falaram para você ficar quieto, mas o mestre fala, continua falando. Falaram para você continuar prostrado, mas o mestre mandou falar, fica de pé. Falaram que você não pode chegar no encontro dele, mas o próprio mestre está dizendo para você nessa noite: vinde a mim. Eu vos aliviarei. Glória a Deus! E saltando, igual nós falamos semana passada no coxo, saltou. Uma hora miserável, coitado, prostrado, condenado. Outra hora começa a saltar. E desfazendo-se de sua capa. A única coisa que o cego tinha era a capa. A capa protegia do frio e da chuva. A capa escondia a vergonha. A capa servia para ficar ali no chão quando ele se prostrava, para as pessoas jogarem esmolas na capa. A única coisa que ele tinha era a capa. Só que quando o papai chama, e ele sabia quem estava chamando, a primeira atitude que ele tem é: se é ele que está me chamando e eu sei quem está me chamando, eu não preciso mais da capa da vergonha. Se é o mestre que está me chamando, eu não preciso mais da capa da miséria. Se é ele que está me chamando, eu não preciso mais da capa para me cobrir no frio. Vai ter teto sobre a minha cabeça. Se é ele que está me chamando, eu não preciso mais da capa para me proteger da chuva. Vai ter um teto sobre a minha cabeça, porque aquele que está me chamando não está me chamando mais para ser dependente da capa, da miséria, da esmola, da escassez. Não, ele me chama para me colocar novas sandálias, novas vestes, um anel no meu dedo. Ele está me chamando para viver o sobrenatural dele. E ele está chamando você nessa noite para viver o sobrenatural. Não precisa mais da capa da miséria, joga fora. Não precisa mais da capa da vergonha, joga fora. Não precisa mais da capa que protege do frio. Vai ter teto sobre a sua cabeça. Vai ter aquele casaco quentinho que você está namorando faz tempo. Só vai. Vai ter milagre. Eu imagino o cara com
irmão cego aqui, vindo aqui segurando para a mão aqui assim, fazendo assim, dá licença, dá licença, dá licença, dá licença, dá licença. Não é com nós não, é com esse aqui. Não, dá licença, não é aqui que todo mundo só para quieto, não. Jesus mandou chamar ele, o coitado, o miserável, o condenado, o pobrezinho, aquele que todo mundo falava que não era ninguém. Jesus mandou chamar quem? Ele. Então vem cá, dá licença, dá licença, dá licença, sai. Ele quer falar com o mestre. Por quê? Porque o mestre falou chamar ele. E eu estou falando para crente nessa noite, o mestre está chamando. Mas o mestre não está chamando você para viver a mesma vida que você vive. Ele quer fazer você viver um extraordinário. O que você tem que fazer para viver um extraordinário? Qual que é a atitude que você tem que ter para viver um novo de Deus? Muda a forma de pedir. Quem ganha tempo adorando não perde tempo pedindo. Já parou para pensar o tanto de tempo que você perde no negócio? Muda. Adora. Porque quem ganha tempo adorando não perde o tempo pedindo. Quando ele chega do lado de Jesus, Jesus faz uma pergunta para ele. Jesus não sabia que ele era cego, lógico que sabia. Mas ele quer ouvir a boca dele. O que ele quer? Porque ele não pediu nada até então. Até então, a única coisa que ele pediu foi misericórdia. As pessoas, de repente, que estavam ao redor de Jesus pediram um monte de coisa. Nós falamos sobre isso há tempos atrás. Mas esse chamou a atenção de Jesus porque esse adorou reconhecendo Jesus. Mas esse também chamou a atenção de Jesus porque, em vez de ele ficar pedindo coisas específicas, a única coisa que ele pediu foi misericórdia. Jesus chega para ele e fala assim: o que tu queres? E Jesus está falando para você hoje aí, bem na sua frente, tete a tete. O que tu queres que eu te faça? O que tu queres que eu te faça? Curva a sua cabeça onde você está. Curva aí a sua cabeça. Eu creio que Deus está no meio de nós fazendo grandes coisas. E o coração que nesse momento está disposto a adorar, a boca começa a encher de oração também. E o mestre que está perguntando o que queres que eu te faça vai ouvir a resposta da sua boca agora, nesse momento, dizendo: Senhor, eu creio na tua misericórdia, eu creio no teu poderio, eu creio na tua provisão, eu creio na proteção das tuas mãos. Senhor, seja comigo. Eu falo com ele agora nesse momento. Esse é o momento de você pedir. Agora é hora de pedir. Agora é hora de falar para ele o que está precisando. Agora é hora de falar o que está precisando.
O Espírito Santo está agindo aqui no mundo. Eu não quero nenhuma pressa de ir embora. Enquanto o papai estiver fazendo,
entre nós que ainda não aceitou Jesus. Esse mesmo Jesus que curou Bartimeu. Esse mesmo Jesus que mandou chamar Bartimeu no meio da multidão. Esse mesmo Jesus que está tocando no seu coração desde o primeiro louvor. Se você sentiu essa presença e quer fazer parte dessa mesa, por favor, sai do seu lugar e vem aqui para frente, porque eu quero orar com você. Se você ainda não aceitou Jesus, por favor, esse é o seu momento, ainda não acabou para você, ainda não acabou para sua família, ainda não acabou na sua casa. A oportunidade de ouro está aqui nessa noite. Sai do seu lugar e vem. Sai do seu lugar e vem. O seu coração não está tirando a toa, não. Sai do seu lugar e vem aceitar esse Jesus. Você que já fez parte da mesa, por favor, não perca essa oportunidade não. Volta para papai. Sai do seu lugar e vem aqui para frente. É com você mesmo que eu estou falando. É com você. Você que já aceitou Jesus um dia, mas a multidão tentou te parar e de repente até parou. A sua oportunidade de ouro está passando aí do seu lado novamente. Sai daí e vem para cá. Eu não posso me alongar, mas tem gente para aceitar Jesus. O meu tempo já estourou. Mas eu tenho certeza de que o papai está tratando com vidas aqui nessa noite. Eu creio nisso. Eu creio que o sobrenatural de Deus ainda vai acontecer nessa igreja. Eu vejo esses lados cheios, tomados. Pastor Antônio, o senhor percebeu que de último domingo para hoje aumentou? Aumentou ou não aumentou? Sabe por que aumentou? Porque você entendeu que é melhor compartilhar do que reter. Essa pessoa que você chamou nessa semana para vir aqui hoje, tem certeza que veio, que você chamou. E eu tenho a plena convicção de que nós vamos aumentar ainda mais o número de gente. A ponto de que vai ter poucadeira aqui. Glória a Deus! Elias, essas caixas vai ter que sair daqui. E vai ter poucadeira. Você vai ver só. Você crê ou não crê, Elias? Vamos dar um jeito nessas caixas de colocar em tudo, que vai ter poucadeira aqui, pastor Antônio. Você crê nisso? Quantos foram abençoados? Se coloquem em pé em nome de Jesus. Em um minuto, eu quero orar com você. Nós vamos entregar esses 2 dias, esses 2 domingos. O pastor Antônio já disse que tem interesse de continuar, né, pastor? Vai ter muita coisa para acontecer nessa casa ainda. Domingo que vem chama mais gente, porque vai ter milagre e resposta no altar. Mas só vai ter resposta e milagre enquanto você estiver adorando. Amém ou amém? Amém ou amém? Vamos orar em nome de Jesus? Esse é o seu momento de continuar clamando e pedindo. Jesus, ora comigo. Nós te agradecemos por mais um domingo, Senhor. Mais uma oportunidade que o Senhor deu para esse povo estar aqui na tua casa te adorando e te servindo. Mais uma oportunidade que o céu nos conferiu para bendizer o teu nome, glorificar o teu nome, dizendo que és santo, maravilhoso, Deus forte, conselheiro, Pai da eternidade. Nós não nos cansaremos de adorar, nós não seremos silenciados pelas vozes contrárias. Essa casa ainda viverá a apoteótica transformação da presença. Sinta a presença, sinta a presença, sinta a presença. Seja renovado agora em nome de Jesus. Seja cheio, seja cheio.
aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ter minha morte, mas Jesus minha morte, sou milagre, estou aqui. Diga de novo, diga aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, sou milagre, estou aqui. Diga, usa-me, usa-me. Em nome de Jesus, diga aí, usa-me, eu quero te servir. Usa-me, sou a tua imagem. Usa-me, ó filho de Davi, que não há ferro, nem cobra. Você vai, não há doença, que fiquem de pé. Tira da sua igreja aqui agora, aqui agora, aqui agora. E aquele pés pra onde? Na voz, na voz. Deus da palavra. A igreja diz: escudo aos que Glória a Deus.